Olá, meu aluno! Agora nós vamos fazer o exercício 11, que vai sair do ritmo que a gente já vinha fazendo todos os exercícios. Ele vai ter uma resolução um pouquinho diferente. E ele começa falando de um bloquinho com velocidade inicial de 72 km por hora. Ei! Um aluno que é newtoniano, que é esperto, ligado na parada, ele sabe que a gente não está trabalhando em quilômetros por hora, porque aqui é sistema internacional. A velocidade tem que ser em metros por segundo. Então, o que eu vou fazer aqui? O meu primeiro passo vai ser transformar essa velocidade para metros por segundo. Olha só, a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo ela é feita da seguinte maneira. Você pega o valor de quilômetros por hora, você divide pelo famoso número mágico 3,6, sempre ele, e vai dar 20 metros por segundo. Embora os alunos newtonianos, eles já têm no seu caderno uma tabelinha mágica, e eles já sabem que 72 quilômetros por hora vale 20 metros por segundo, porque esse número é tão usado, que eu falo que alguns valores vale a pena saber de cor para ganhar tempo. Bom, aí ele fala que esse objeto, ele foi jogado, e esse objeto jogado, ele começou com a velocidade de 72 km por hora, mas aí tirou a mão e ele seguiu por inércia. Numa superfície áspera, rugosa, com atrito, e esse atrito vai fazendo desacelerar até o momento que ele para após um tempo de 5 segundos. Eu peço determinar o valor dessa desaceleração, eu peço o deslocamento que ele fez até parar e eu também quero saber o valor do coeficiente de atrito. Bom, para resolver esse exercício, então, nada melhor que a gente montar um esqueminha do bloquinho e desenhar as forças sobre ele para poder resolver os exercícios. Vou montar esse esquema. Olha só como fica. Olha só, então, como ficou. Tem um bloquinho de massa M. Ei, repara, o exercício não forneceu o valor da massa, mas fica tranquilo, provavelmente a gente vai conseguir cortar essa massa no meio do caminho. Trabalha com ela de forma literal, usando essa letra mesmo, M. Ele forneceu, então, a velocidade inicial, que é 20, se ele vai parar, a velocidade final é 0, e ele vai parar depois de 5 segundos. Eu preciso achar a aceleração, o deslocamento, o coeficiente de atrito. Bom, repara que dá para já calcular alguma coisa nessa história aqui, porque se eu tenho velocidade inicial, eu tenho velocidade final e eu tenho tempo, eu já consigo calcular a aceleração, ou até melhor, a desaceleração. Vou fazer aqui nesse cantinho mesmo. Olha só, lembra de uma formulinha que V é igual a V0 mais AT? Tem um monte de piadinhas aí para representar essa formulinha, por exemplo, vovô foi para Atibaia e por aí vai. E aí esse primeiro V é a velocidade final, que é 0. Opa, 0. A velocidade inicial é 20. A aceleração é o que eu vou querer descobrir, ou a desaceleração, vezes o tempo de 5 segundos. Ah, ficou fácil. Passa o A vezes 5 para o outro lado, vai ficar menos 5 vezes A, igual a 20. Então, a minha aceleração vai ficar o 20 dividido pelo menos 5. O menos 5 vai passar dividindo. E isso vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, acabei de achar a desaceleração. E reparou que deu um número negativo? Porque quando a velocidade é positiva e ele está brecando, a aceleração tem o sinal contrário, negativo. Sinais diferentes da velocidade e aceleração é justamente o movimento desacelerado, quando ele está brecando. Pronto, foi fácil assim. Nem usei nada de dinâmica, de força, de atrito. Simplesmente peguei as equações antigas de estática e retomei as equações antigas de estática. E digo mais, para achar distância, agora está fácil. Você tem dois caminhos que você pode usar. Equação de Torricelli
ou a famosa fórmula do sorvetão. Tanto faz, usa aquela que você quiser, a que achar mais fácil. Olha, como nessa sequência de exercício eu ainda não fiz Torricelli, vou colocar um Torricelli para a gente relembrar. É V ao quadrado, já vou pôr o quadrado, é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, que é o deslocamento. Como eu não tenho aqui o ΔS, eu vou pôr D como deslocamento. Sim, eu estou devendo o quadrado, já sei. Vamos colocar aqui quadrado para esse daqui. E também eu vou colocar o quadrado para esse aqui. Quadrado, chegando no quadradinho, pronto. É isso. E aí, agora é só substituir os valores e resolver. Então, V final ao quadrado. V final é zero. Zero ao quadrado é zero. Que é igual, V inicial não é 20? Elevado ao quadrado é 400. Mais 2 vezes a aceleração, cuidado, é menos 4. Vezes o deslocamento D. Aí, pronto. Está resolvido isso daqui, está montada a equação. Agora, para resolver aqui, vai dar 2 vezes menos 4, dá menos 8D. Passou para o outro lado da igualdade, ele vai ficar assim. 8 vezes D igual a 400. E aí, para achar o valor de D, é só passar o 8 dividindo. 400 dividido por 8, também conhecido como 50 metros. Já achei a aceleração e já achei o deslocamento. Agora, para o coeficiente de atrito μ, eu vou precisar usar as equações de dinâmica. Então, para isso, eu preciso desenhar todas as forças. E vamos lá, vamos desenhar aqui todas as forças. Você vai ver eu desenhando aqui agora. Olha só, eu tenho aqui para desenhar a força peso. Espera aí que eu estou pegando aqui a flechinha bem grande, ó. Exagerada. Força peso. E como ele tem chão, sempre que tem chão, tem força normal. Ó, normal aqui. E, digo mais, vamos supor que ele está se deslocando para a direita. Vamos supor que o sentido da velocidade é para a direita. Então, o atrito é sempre contra o movimento. Então, a força de atrito eu vou desenhar para a esquerda. Porque se ele desloca para a direita, ele vai para a esquerda. E quem é a força que está puxando ele, fazendo ele entrar em movimento? Não tem! Porque ele foi jogado, tirou a mão e não tem nenhuma força puxando ele. Então, só tem força, nesse caso, segurando. Bom, vamos então escrever quem são essas forças que estão aqui. Aqui em cima eu tenho a força de atrito. Aqui embaixo eu tenho a força peso. Vamos lá, força peso. Ah, peso é M vezes G. Ok, concordo, ele não deu a massa. Tudo bem, você vai colocar M vezes 10, que é o valor da aceleração da gravidade que ele deu no texto. Ou seja, esse peso é a mesma coisa que falar 10M. E deixa assim, turma, esse é o valor do peso, não tem a letra M, você deixa ali indicada. E como nesse caso a normal ela é igualzinha ao peso, ainda estamos com essa situação de normal igualzinho ao peso, a força normal aqui também vai valer 10m. Pronto, está aqui a força normal, 10 vezes m. E essa flechona aqui é simplesmente o sentido da velocidade. Então, eu vou colocar aqui, é o sentido do deslocamento dele da velocidade. Bom, se eu quero calcular utilizando as leis de Newton, da força resultante, eu tenho que calcular esse atrito. E para calcular a força de atrito, vamos lá, formulinha da força de atrito. Força de atrito é igual a força normal vezes o coeficiente de atrito μ. Vai ficar meio esquisita, mas você vai ver que dá certo, ó. Força de atrito é igual normal, nesse caso é igual ao peso, 10 vezes m, vezes o coeficiente de atrito μ, que eu não tenho. Tem sim, professor, estou vendo ele aqui. Não, isso é resposta, calma, não.
Ainda não. Eu tenho que chegar nesse valor 0,4. Ele é só a resposta. Então, a força de atrito é igual a 10 vezes m, que é a normal, vezes o coeficiente de atrito μ. Aí, vamos ao que a gente já conhece como força resultante. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. E o que é a força resultante? É a força que puxa ou empurra, tá? Menos força que segura, que é igual a massa vezes aceleração. No caso desse exercício, quem é a força que está pondo ele em movimento? Como eu já disse, não tem. Alguém deu um empurrão inicial, tirou a mão e ele foi se arrastando por inércia. Portanto, a força que puxa é zero. E a força que segura? Quem é que segura? Quem está contra o movimento? A força de atrito, o FET segura, que é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, eu vou ficar com, olha só, menos o FET, que é 10 vezes m vezes o coeficiente de atrito μ, que é igual a massa vezes a aceleração. Massa essa que eu não tenho. Mas se você reparar, os dois lados da igualdade têm a letra m, os dois lados têm a massa. Então, o que é permitido fazer? O que é possível fazer quando os dois lados têm a massa? Você pode cortar a massa dos dois lados. É só fazer um cut, cut. Sim, cut, cut. Pode cortar a massa. Dessa forma, eu fiquei com a seguinte relação. Olha só. Menos 10 vezes o coeficiente de atrito μ igual a aceleração que eu já calculei. Eu já tenho a aceleração, ela vale menos 4. E aí, quando 10 passar dividindo, eu vou ficar com uma relação assim, coeficiente de atrito μ é igual a menos 4 dividido por menos 10. Você já sabe da matemática, quando tem dois sinais negativos, esse menos com outro menos, vai ficar positivo. E 4 dividido por 10, 0,4. Lembrando que coeficiente de atrito não tem unidade de medida. Se você notou nos exercícios anteriores, eu nunca pus unidade de medida para o coeficiente de atrito. Ele é adimensional, não tem unidade de medida. E aí está, coeficiente de atrito, 0,4. E é assim que a gente faz esse exercício diferente, mais elaboradinho. Pegou essa ideia? Legal! Acabaram os exercícios de atrito cinemático e dinâmico. Agora, eu devo estar gravando o chamado coeficiente de atrito estático. Tem muito raciocínio diferente para você pegar a ideia. Então, não deixe de assistir Coeficiente de Atrito Estático no sistema de bloquinhos. Tá bom? Até o próximo vídeo! Obrigado pela audiência! Abraços newtonianos. Fui!